terceiro premiado de hoje é ainda na categoria jovem, o prêmio Júlio Massarani, divide o prêmio com a Gabriela, é o professor João Paulo Bassim. Bassim se destaca entre os docentes da COP, inclusive se a gente levar em conta aqueles com perfil mais sênior. O professor tem perfil científico destacado, evidenciado pelo número, 63 documentos na base Scopus, e impacto de suas publicações, que lhe conferem um alto índice H, igual a 20, apesar de seu recente doutorado, obtido em 2012. Orienta regularmente na pós-graduação, tendo concluído 10 orientações de doutorado e 12 de mestrado. Atualmente orienta 3 dissertações de mestrado e 7 de doutorado. Também atua no ensino, na orientação em nível de graduação. É pesquisador nível 2 do CNPq e jovem cientista do nosso estado. Apesar de sua recente carreira, já recebeu inúmeras premiações, incluindo aquelas referentes a orientações de trabalhos premiados na Semana da Integração Acadêmica da UFRJ, Prêmio Vale CAPES, 2014 e 2016, Prêmio CREA-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, em 2013 e 2017, Colóquio de Engenharia Química, em 2014 e 2015, e do próprio Programa de Engenharia Química, em 2013. Recebeu também o Prêmio CAPES de Tese, em 2013, na área de Engenharias 2. Recentemente passou a integrar a Academia Brasileira de Ciências, e seu nome consta da lista de pesquisadores com produção de maior impacto no mundo, a lista de 2019. Para fazer a saudação ao João Paulo, eu convido a professora Márcia Desotti, colega nossa da COP. Márcia, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa homenagem a esses pesquisadores, nossa reitora, o nosso reitor em exercício Fred, nosso diretor da COP, o professor Romildo, todos os nossos vários diretores da COP, nossos professores. É um dia de muita alegria, os alunos que estão junto com a gente, nossos amigos. Então, assim, eu agradeço a todos essa oportunidade também de estar aqui, junto com vocês nesse momento, que a gente vai terminar também com uma grande confraternização. Inicialmente, eu não posso deixar de parabenizar tanto a COP quanto os premiados. Nós temos o Fred, que é um professor do programa de Engenharia Química, sênior, é uma pessoa fantástica, uma carreira brilhante. A gente tem a professora Gabriela, que acabou de fazer um discurso belíssimo, emocionado, que além de ter uma carreira científica brilhante, ela tem uma atuação enorme, os alunos amam a Gabriela, de tudo que foi falado sobre a Gabriela, ainda faltou, eu sei que ela fica nos corredores com os alunos, mas ela realmente é amada pelos alunos. A gente tem o João Paulo, que tem uma carreira espetacular, e temos mais a Leda, né, que está recebendo, é a professora mais jovem da COP que vem receber esse prêmio Lobo Carneiro merecidamente. Parabenizo o programa de Engenharia Química, que é o meu programa, porque não posso deixar de mencionar que o programa, ele recebe, é o primeiro ano que esse prêmio ele é dado nas 3 categorias no mesmo programa. Então, para o programa de Engenharia Química, dentro da COP, é um ano de ouro em termos de reconhecimento para os nossos pesquisadores. E parabenizo a COP, porque num ano tão difícil, né, a Lavínia como diretora acadêmica, o Romildo, então, assim, conseguimos premiar 2 jovens, e já teve anos que a gente não premiamos jovens. Então, se a gente está nesse momento... Então, assim, a COP está realmente no caminho certo, e eu parabenizo muito a diretoria da COP pela escolha dos nomes, e parabenizo muito o programa de Engenharia Química por ter 3 dos agraciados, né? No programa no Laboratório de Controle de Poluição das Águas, né, do qual eu faço parte, a gente tem a tradição do discurso, e a gente vai passando, depois a gente vai acabar fazendo um livro só com os discursos, mas eu não sou tão boa assim para escrever, e eu espero, né, assim, que em algumas palavras eu consiga descrever um pouco do João Paulo. O João Paulo, ele nasceu em Erechim, no Rio Grande do Sul, em 16 de abril de 1982, filho da dona Gema e do senhor Ijair. O seu nome é em homenagem, obviamente,
ao João Paulo II, ao Papa João Paulo II. O João Paulo, ele tem uma enorme admiração pela sua mãe. Ela foi o seu braço forte, o braço forte que garantiu a sua excelente formação educacional. Dona Gema sempre soube o filho que tinha e não mediu esforços para proporcionar o melhor para ele. Eles eram uma equipe, os dois, trabalhavam juntos, e ela, todo final do ano, também me mandava um presente. João Paulo, ele fez engenharia química na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele iniciou o seu curso em 2001, foi um dos primeiros colocados, e, é claro, foi sempre um excelente aluno, né? Aqui tem uma coisa interessante, porque durante a graduação, o João Paulo fez a iniciação científica, e ele fez iniciação científica com o professor Filibaldo. O professor Filibaldo tinha se aposentado na USP, em São Paulo, da engenharia química também, e estava como professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse foi um ponto de inflexão na vida do João Paulo, na vida profissional dele. Olha só, porque ele foi trabalhar no laboratório de tratamento de efluentes, que foi toda a sua carreira. O professor Filibaldo, ele também foi professor do Geraldo Lippel, na USP, quando o Geraldo fez a graduação dele em Engenharia Química na USP. Em março de 2006, eu, o Geraldo e mais dois alunos estávamos na sala dele, quando então o telefone tocou. E quem que era? Era o Filibaldo, recomendando fortemente o João Paulo para o nosso grupo de pesquisa. Bem, o João Paulo iniciou seu trabalho experimental do mestrado em setembro de 2006, sob a orientação minha e do Geraldo. O tema era desafiador, afinal, ele tinha sido muito bem recomendado, então a gente podia colocar algo muito desafiante para ele. Ele trabalhou então com o efluente da Bayer, mais especificamente com a remoção de nitrogênio amoniacal, que até hoje é um dos temas centrais da sua pesquisa. Operamos por meses um reator MBBR e os resultados não eram bons, mas acoplamos com outros processos e então tivemos sucesso. O trabalho de mestrado do João Paulo foi publicado em uma excelente revista, que foi o Journal of Hazardous Materials, mas principalmente, e a gente precisa guardar isso, ele foi apresentado no Congresso Mundial da IWA. Eu e o Geraldo sabíamos que o trabalho do João Paulo era extremamente meticuloso e víamos, assim, a oportunidade de evoluir na área dos processos biológicos. Era o momento de olhar para as técnicas moleculares e estudar as comunidades microbianas, que também era um velho desejo do Geraldo. Para o doutorado, chamamos o professor Alexandre Rosado, do Instituto de Microbiologia, para a orientação conjunta. O Alexandre foi excelente. Ele abriu as portas do seu laboratório para o João Paulo. Muito bem. O trabalho de mestrado, que foi apresentado no Congresso Mundial da IWA em Viena, em setembro de 2008. Nesse congresso, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho com lodo granular aeróbio do professor Mark van Loosdrecht, da Universidade Tecnológica de Delft. Quando a gente viu isso, a gente pensou, bem, está definido o local para o doutorado sanduíche do João Paulo. Mas eu posso dizer que a negociação com o Mark não foi nada fácil. Foram muitas trocas de e-mail, foi muito profissional e muito difícil, porque ele não nos conhecia e simplesmente ele tinha um dos laboratórios mais disputados do mundo na ocasião. Antes de sair para esse doutorado sanduíche, o João Paulo trabalhou um pouco no laboratório. Ele trabalhou 1 ano e alguns meses dentro do LabPol. Detalhe, foi uma loucura. Ele montou 5 reatores biológicos. Eram 3 MBBRs e 2 batelada sequencial. Quem segue um reator biológico no laboratório sabe o trabalho que dá. Imaginem 5 reatores ao mesmo tempo. Nesse momento, ele já estava completamente envolvido em como as diferentes condições operacionais aplicadas em um mesmo reator, com o mesmo efluente, influenciaria na formação da comunidade microbiana, focando na remoção de nitrogênio e também na presença de cloreto. O João Paulo trabalhava sem parar. Ele tinha os reatores biológicos no laboratório e frequentava o laboratório do professor Alexandre para aprender as técnicas moleculares, que não eram nada fáceis e, além do que, de altíssimo custo. Nessa época, o João Paulo gerou uma enormidade de dados. O seu trabalho em Delft foi espetacular. Geraldo o visitou. Mark, como eu falei, não era nada fácil.
mas o maior elogio do Mark foi o seguinte: sempre é bom receber um bom aluno. Ficamos muito felizes. Eu também estive em Delft. João Paulo sabia tudo dos laboratórios, dominava todas as técnicas e, principalmente, ele era amigo dos técnicos, tratando-os com o maior respeito e consideração. Esse é o João Paulo. A sua tese de doutorado foi defendida na TU Delft e no PEC. Ele, de fato, possui 2 títulos de doutorado. Ele publicou 12 papers e ganhou, como o Marcelo já comentou, ele ganhou o prêmio CAPES Teses nas Engenharias 2, o Vale CAPES e o Gilberto Velho da UFRJ, do qual nós muito nos orgulhamos. O João Paulo iniciou o seu pós-doutorado no LabPol e então aconteceu um encontro mais do que especial. João Paulo e Isabelle. Isabelle, excelente aluna, fez também o mestrado e o doutorado no LabPol e tinha chegado do doutorado sanduíche na Universidade do Porto em 2013. Eles, muito discretos, só falaram tempos depois, feitos um para o outro. João Paulo fez o concurso para o PEC em 2014 e já vinha orientando alguns alunos. Seus trabalhos são impecáveis e procura tirar o melhor dos seus alunos. Na sua carreira acadêmica até aqui, ele já publicou, olhei no Scopus ontem, então são 65 papers, livros, ele já orientou 12 mestrados, 14 doutorados, porque alguns ainda não estão no Lattes, tem o fator H de 20, mais de 1.600 citações. E olhem, ele tem apenas 38 anos. O LabPol. Não poderia deixar de falar do nosso querido Laboratório de Controle de Poluição das Águas. O LabPol foi fundado em 1974 pelo professor Carlos Russo, e em seguida o Geraldo foi contratado. Eu cheguei em 1995 para um pós-doc e assumi como professor em 1998, e o João Paulo em 2014. Eu ouso dizer, não sei, que talvez o nosso laboratório, ele pode ser que ele seja um dos mais premiados da COP. Os seus professores foram muito bons, o Geraldo e o professor Carlos Russo. Certamente, nas mãos do João Paulo, se manterá na fronteira do conhecimento, e muito mais reconhecimento ainda virá. João Paulo é uma referência na área dos processos biológicos avançados, e a incorporação das técnicas moleculares nos estudos das comunidades microbianas e o entendimento profundo das consequências, das condições operacionais nessas comunidades, o torna único na academia. Bem, João Paulo, esse foi um ano de ouro para você. Membro filiado da Academia Brasileira de Ciências e o Prêmio Mérito Acadêmico, aqui na nossa querida COP. Eu digo, você merece todo esse reconhecimento. Você trabalhou duríssimo e agora colhe os belíssimos frutos dessa trajetória. Meu querido João Paulo, desculpa. Eu tenho um imenso orgulho de você. Eu te dou os parabéns. O momento é de alegria. Um grande beijo. Eu passo a palavra para o premiado, professor João Paulo Bassim. Boa tarde a todos. Professora Márcia, muito obrigado por todas as palavras. Fiquei emocionado aqui. Muito obrigado por tudo, viu? Você foi uma mãe para mim durante todo esse tempo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar todos os participantes da cerimônia, a reitora, o vice-reitor, membros da diretoria, colegas de programa, demais colegas da COP, alunos, amigos, familiares e todo o público em geral. É um imenso prazer estar recebendo esse prêmio de mérito acadêmico e gostaria de parabenizar também a todos os demais premiados, Fred, Gabriela, Leda, e de antemão eu agradeço a toda a diretoria da COP, na pessoa do professor Romildo, que nunca mediu esforços para ajudar no que foi preciso. A diretoria acadêmica, a professora Lavínia e o professor Marcelo, que também sempre foram muito solícitos quando eu precisei de algo. Enfim, agradeço a todos os integrantes da diretoria. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de poucas palavras, então falar um pouco sobre a minha trajetória até o dia de hoje não é algo tão fácil. Nem sempre encontramos as melhores palavras para agradecer por uma homenagem como essa. Então, eu vou tentar fazer um pequeno relato sobre a minha vida pessoal e profissional, que a professora Márcia já falou também anteriormente.
Bem, a minha história começa numa cidade chamada Erechim, no Rio Grande do Sul. E desde que nasci, meu pai trabalhava no comércio, vendendo bebidas e lanches em um pequeno estabelecimento comercial, um boteco, como a gente diz. E minha mãe era professora de ensino fundamental. E para complementar a renda, fazia salgados, doces e massas em uma pequena fabriqueta, conciliando então essas duas atividades. Eu sempre admirei o espírito de luta e trabalho de meus pais. Pessoas simples, humildes, trabalhadoras. Eles queriam vencer na vida. E vencer na vida para eles era ter condições de juntar a família e propiciar aos filhos uma vida melhor. Minha mãe não poupou esforços para que eu tivesse uma educação de qualidade, me matriculando em bons colégios, se sacrificando para pagar as mensalidades e muitas vezes pechinchando para dar conta do pagamento. São valores que eu trago comigo até hoje. Embora eu tenha seguido a carreira de engenharia, foi para medicina que eu cursei meu primeiro vestibular, muito em função do sonho da minha mãe ter um filho médico. No entanto, eu sempre quis cursar engenharia e acabei escolhendo a engenharia química em função das disciplinas da grade curricular. E essa decisão iria mudar toda a minha trajetória. Dentre das universidades que eu obtive a aprovação, eu resolvi ir para a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, em Florianópolis. E, como a professora Márcia comentou, foi durante a graduação que eu tive a oportunidade de realizar uma científica que iria ditar os meus rumos. Foi no ano que havia acabado de chegar um professor da Universidade de São Paulo, o professor Wilibaldo Schmidl, para ser professor visitante na UFSC. Acabei tendo a minha primeira experiência com pesquisa no laboratório de tratamento de efluentes. Embora eu tenha feito estágio em uma empresa privada, a área acadêmica sempre me chamou mais atenção. Então, eu resolvi continuar os meus estudos no mestrado e foi a experiência da iniciação científica que me levou à COP e para a área de pesquisa que acabei escolhendo, a área de tecnologia ambiental. No mestrado, fui orientado pelo professor Geraldo Líbio e pela professora Márcia Desotti, sendo a pesquisa realizada no Laboratório de Controle de Poluição das Águas. No doutorado, como a professora Márcia comentou também, eu tentei fazer uma pesquisa multidisciplinar, envolvendo engenharia e algumas ferramentas de microbiologia, tendo como orientadores a professora Márcia Desotti novamente e o professor Alexandre Rosado, do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Eu tive a oportunidade também de fazer parte da pesquisa na Universidade Técnica de Delft, na Holanda, sob a supervisão do professor Mark van Loosdrecht, que é referência mundial em biotecnologia ambiental. No fim, acabou virando doutorado pleno no exterior, em virtude de tudo que foi feito. Foi um período fundamental na minha formação, pois tive a oportunidade de trabalhar em um centro de pesquisa de ponta, com uma excelente estrutura laboratorial. Então, após um período de pós-doutorado, no qual já iniciei algumas orientações, acabei prestando concurso para a COP em 2014, sendo aprovado para iniciar minhas atividades como docente no programa de Engenharia Química na área de Tecnologia Ambiental. Construir uma carreira dentro da área ambiental não é fácil, especialmente em países que pouco investem no meio ambiente e seus recursos naturais, que consideram que políticas ambientais significam uma restrição ao crescimento da economia e que esquecem que esses mesmos recursos naturais são essenciais para o sustento e o bem-estar das pessoas. Mesmo nesse cenário desfavorável, é muito importante avançar o conhecimento nessa área. Enfim, foram 6 anos de muito crescimento profissional e pessoal, seja ministrando aulas em nível de graduação e pós-graduação, seja na orientação de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e participação em outras atividades acadêmicas. Você cresce muito com esse contato direto, professor-aluno, orientador orientando. São anos de convivência interpessoal que acaba se gerando vínculos de amizade. Trabalhar na COP é uma honra para todos os que fazem parte dela. É uma instituição de referência nacional e internacional no ensino e pesquisa de engenharia. Mas estar vinculado à COP não necessariamente significa ter vida fácil. Tudo depende do cenário que você está inserido. As diversas desigualdades, seja de renda, de oportunidade, de acesso a recursos, entre tantas outras que existem na sociedade, são refletidas na universidade.
nas diversas unidades da mesma, na própria COP e dentro de um mesmo programa, grupos de pesquisa e laboratórios com muitos recursos e outros com poucos recursos. Isso se deve a uma série de razões, entre elas a própria área da pesquisa, o histórico de colaborações com a iniciativa privada, os contatos existentes, entre tantos outros fatores. Eu posso dizer que eu lutei muito para conseguir verbas e auxílios necessários para a condução das pesquisas durante esses primeiros anos. Os desafios não foram poucos. Durante todo esse período, tive que dividir o recurso disponível para poder contemplar diversas teses e dissertações da melhor forma possível, não realizando tudo o que eu gostaria de ter feito. Mantive o pé no chão, sem alçar voos mais altos como eu gostaria. Como tantos outros docentes, tive que dividir o tempo destinado à docência e pesquisa com um trabalho burocrático, tendo que resolver muitos problemas de laboratório, compra de material para pesquisa, limpeza, entre tantas outras demandas que muitas vezes fogem do nosso alcance. O pesquisador no Brasil tem que se desdobrar em vários para poder superar todas as adversidades que surgem pelo caminho. E esse trabalho árduo, que não aparece estampado na relação dos nossos feitos, toma um tempo apreciável, deixando menos tempo para as atividades que realmente gostaríamos de nos dedicar mais. Enfim, eu posso dizer que tudo que eu fiz nesses anos como professor e pesquisador da COP foi o melhor que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades e limitações. Nesse sentido, eu tenho o sentimento do dever cumprido em ajudar a instituição na formação de pessoas para a sociedade. É muito bom ver o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação reconhecidos pela instituição em que você atua. Mostra que o seu trabalho está sendo valorizado pelos colegas e estimula você a continuar trabalhando para atingir o principal objetivo de um professor e pesquisador: formar recursos humanos para a docência, pesquisa científica, empreendedorismo e inovação. Mas, ao longo dos anos, eu percebi que o maior reconhecimento não é aquele que vem dos outros, mas sim o que vem de si mesmo, por meio de uma autoavaliação. De onde eu vim? Onde eu cheguei? Quais foram os desafios e obstáculos enfrentados ao longo da caminhada? Qual foi minha evolução pessoal e profissional nesse tempo todo? E ninguém melhor do que você mesmo para responder esses questionamentos. Hoje em dia, é tão comum o uso de métricas e números para comparar pessoas, seja na universidade, na empresa, na própria família, enfim, na sociedade como um todo. Mas a comparação, na maioria das vezes, ou quase sempre, é injusta, pois cada um tem a sua história e teve que trilhar um caminho diferente para alcançar seus objetivos, enfrentando a sua realidade para tentar dar conta das demandas do trabalho. Sendo assim, as pessoas não são comparáveis. Cada uma tem a sua história de vida. Muitos jovens docentes e pesquisadores que, assim como eu, lutam para fazer o seu melhor com os recursos a seu alcance, são peças importantes dentro do sistema e também desempenham um trabalho digno de reconhecimento e mérito. Nesse momento tão difícil em que vivemos, em que muito se falou que o mundo ia mudar, que ia ser mais solidário, mais cooperativo, espero que possamos implementar essas ações, pelo menos na universidade, tentar ajudar dentro das possibilidades que tivermos. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento a algumas pessoas que participaram diretamente da minha trajetória acadêmica. Eu aprendi que agradecer nunca é demais. A gratidão é uma das coisas mais belas da vida. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pela saúde para desempenhar o trabalho de cada dia, por todas as oportunidades que tive na minha vida e pela força e disposição para enfrentar todos os desafios do caminho, que não foram poucos. Agradeço ao professor Geraldo Lippel, com quem mantive os primeiros contatos na chegada ao Rio de Janeiro, e foi por meio dele que eu vim estudar na COP, como a professora Márcia comentou. Aproveito para agradecer ao professor Wilibaldo Schmidel, que me estimulou a vir para a COP. Eu lembro como se fosse hoje suas palavras: vai para lá e procura pelo professor Lippel. Isso tudo foi determinante na minha vida acadêmica.
Professor Geraldo, muito obrigado por todos os conhecimentos passados e principalmente pela amizade. Gostaria de agradecer a professora Márcia Desotti, companheira de trabalho durante todos esses primeiros anos como professor, hoje minha madrinha nessa cerimônia, que além de ter colaborado diretamente na minha formação, possibilitando o meu amadurecimento acadêmico, não mediu esforços para ajudar no que foi preciso. Muito obrigado por todas as suas palavras de hoje, novamente, pela confiança depositada na orientação dos alunos, na condução das atividades do laboratório e, principalmente, também pela amizade. A todos os meus alunos com quem tive a oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência, agradeço muito pelo empenho e dedicação na realização das pesquisas e pelo crescimento pessoal e profissional que tive graças a vocês. Se não fosse por vocês, eu não estaria recebendo esse prêmio, essa homenagem hoje. Homenagem essa é fruto dos trabalhos que fizemos juntos. Muito obrigado. A todos os colegas do programa de Engenharia Química, pelo ambiente amistoso de trabalho e por todas as conversas trocadas ao longo desses anos. Foi um prazer dividir o espaço com pessoas tão competentes. Tenho certeza que essa convivência diária me fez crescer muito. Muito obrigado a todos vocês. A todos os colegas com quem compartilhei momentos de trabalho, colaboração em disciplinas e pesquisa, obrigado pela parceria. A todos aqueles que fazem parte do sistema, técnicos, secretárias, pessoal da limpeza, seguranças, vocês têm uma importância muito grande, pois nos ajudam nas atividades do dia a dia e permitem que a gente faça o nosso trabalho em um ambiente organizado, limpo e seguro. Muito obrigado a cada um de vocês também. Aos queridos amigos com quem compartilhei momentos de alegria e confraternização. Tenho certeza que os nomes de vocês estão gravados na minha memória. Muito obrigado. E, por fim, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à minha esposa, à minha companheira, à minha Belinha, com quem dividi momentos de alegria, de felicidade, de conquistas, de realizações e também momentos de dificuldade, de adversidade. Quantas coisas já vivemos juntos nessa luta diária chamada vida, né, Belinha? Passamos por momentos alegres e outros tristes. Você, minha Bela, foi e é uma pessoa essencial na minha vida para que tudo isso se tornasse realidade. Eu gostaria de dividir esse prêmio com você, que torna a minha vida mais doce, que me ensina a não desistir, que me ajuda diariamente a ser uma pessoa melhor. Você foi um presente em minha vida, minha companheira diária, a quem eu poderia ficar agradecendo por tantas e tantas coisas, e escolho aqui agradecer pelo maior presente que eu poderia receber de você, nossa maior conquista, que está chegando nesse mundo. Belinha, muito obrigado por tudo. E eu dedico esse prêmio aos meus pais, Jair e Gema, especialmente a minha mãe, que me ajudou tanto desde o meu nascimento, fez o possível e o impossível, fez das tripas coração, como a gente diz, para propiciar o melhor para mim. Mãe, você foi um exemplo de pessoa trabalhadora, a quem eu sempre seguirei. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é graças a você. Essa homenagem, esse reconhecimento são nossos, mãe. Você estará sempre no meu coração. Muito obrigado a todos pela atenção.